Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco da Amazônia 2018 BASA. Como sempre, vamos à resolução de mais uma questão, então acompanha comigo aí passo a passo. Considere a figura acima de uma planilha do aplicativo Microsoft Excel. Que função, dentre as relacionadas a seguir, retorna o conteúdo apresentado na célula D1? Observa que na célula D1, o valor apresentado é 0. Portanto, nós temos que descobrir qual destas fórmulas apresentadas com as funções ABS na letra A, COUS na letra B, MOD na letra C, soma na letra D e média na letra E, qual dessas vai dar como resultado 0, que é o que está ali na célula D1. Então vamos descobrir isso passo a passo, descobrindo aqui na prática o que faz cada uma dessas funções elencadas aqui. Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar o nosso Excel, já de cara, e aí, pessoal, vamos começar com a letra A. A letra A citou a função ABS, igual ABS, abre parênteses, C2 menos B5. O que faz a função ABS? Ela retorna o valor absoluto de um número. A função ABS, então, serve para retornar o valor absoluto de um número, o valor sem sinal. Então, quando eu pego o resultado da função ABS, eu tenho que tirar o sinal e aí sim vai ser a resposta dela. Vamos verificar? Nesse caso, dentro dos argumentos da função ABS tem C2, que vale 4, menos B5, que vale 7. Então, é 4 menos 7. E 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3 é o resultado desse cálculo. Como está dentro da função ABS, a função ABS retorna o valor absoluto, o valor sem sinal. Como o resultado dessa subtração foi menos 3, quando eu der Enter na função ABS, ela tira o sinal e observa a resposta agora é 3. Por que a resposta é 3? Porque ela pega o resultado, que era menos 3, e retira o sinal, dando só o valor absoluto, que nesse caso é 3. Então, função ABS, vocês já sabem como funciona. Não era a resposta da questão, porque a resposta tem que ser uma opção que dê 0. E essa função ABS deu 3. A outra função que a prova indicou é a função COUS. Essa função COUS retorna o número de colunas, observa ali, contido numa matriz, quer dizer, num determinado intervalo ou numa referência de intervalo. Então, a função COUS serve para retornar o número de colunas indicado naquele intervalo. A prova colocou COUS A1, vamos colocar aqui, abre parênteses, A1, dois pontos, C1, que significa da célula A1 até a célula C1, que é aqui que está demarcado em azul para vocês. Então eu pergunto, dentro desse intervalo que vai da célula A1 até a célula C1, quantas colunas eu encontro? 3 colunas. Eu passo pela coluna A, uma coluna, pela coluna B, 2 colunas, e pela coluna C, 3 colunas. Quer dizer, eu passei por 3 colunas. Portanto, o resultado dessa função COUS tem que ser 3 de 3 colunas. Observa, o resultado foi 3. Porque a função COUS, ela retorna a quantidade de colunas de um determinado intervalo, de uma referência ou de uma matriz. Nesse caso, eu passei por 3 colunas com esse intervalo, por isso o resultado foi 3. Não é a resposta da questão, porque a questão dizia que tem que retornar 0. Essa aqui retornou 3, portanto não é a resposta. A próxima função que está na letra C de Canadá dessa questão é a função MOD, onde eles colocaram igual MOD, abre parênteses, A4, ponto e vírgula, C1. O que faz a função MOD? A função MOD retorna o resto da divisão. Observa, não é o resultado da divisão, é o resto da divisão. Se a divisão for exata, o resto é 0. Por exemplo, eles colocaram no primeiro argumento da função MOD é o dividendo. E o segundo argumento, que vem depois do ponto e vírgula, é o divisor. Então, na função MOD, o primeiro argumento é o dividendo, ponto e vírgula, e o segundo argumento é o divisor. Eu tenho que resolver essa divisão, mas eu tenho que responder qual é o resto dessa divisão. Então, observa, A4, que é o dividendo, vale 9. Ponto e vírgula C1, que é o divisor, vale 3. Então, é 9 dividido por 3. Qual é o resto dessa divisão? 0, porque 9 dividido por 3, bem, o resultado é 3, mas não é o resultado que ele quer o resto da divisão. Observa quando eu dou Enter, então, o resto é 0.
porque na função mod, quando a divisão é exata, o resto é zero. Por isso aqui o resultado, zero. Se o resultado foi zero, é porque sim, a função mod é o gabarito desta questão. Então, voltando lá para a questão, o resultado, o gabarito é de fato a letra C de Canadá. Porque é a letra C de Canadá, com a função mod que retorna o resto dessa divisão, que vai dar zero como resultado, que é o que ele pediu na célula D1. Mas vamos ver as outras. Quanto vai dar essa função soma aqui da letra D e a função média da letra E? Vamos resolver? Vamos pegar lá o nosso Excel de novo. A função mod já deu certo, é zero, porque retorna o resto da divisão. Vamos usar a função soma que ele pediu. Soma A3, 2 pontos, C4. Olha só, agora eu tenho aqui, pessoal, a função soma, que retorna a soma dos valores do intervalo ou dos seus argumentos. Nesse caso, dentro da função soma, eu tenho um intervalo. Isso porque 2 pontos indica intervalo. Então, é a soma de A3 até C4. A3, 2 pontos, C4 significa somar de A3, da célula A3, até a célula C4. Então, é A3 até a célula C4. Quer dizer, envolve todas essas células que estão aqui destacadas com esse retângulo azul. Então ele vai somar da célula A3, que é 8, até a célula C4, que é 6, e todas que estão entre elas. É a soma do 8, mais 5, mais 9, mais 6. A soma de 8, mais 5, mais 9, mais 6, dá 28. Então quando eu pressionar Enter, agora o resultado que aparece é 28, que é justamente o resultado da soma deste intervalo A3, 2 pontos, C4, A3 até C4. Somou o 8, o 9, o 5 e o 6. 28 o resultado. Não é essa a resposta, claro, porque teria que retornar zero para ser a resposta correta. Agora vamos fazer a função média que ele pediu ali na questão. A função média da questão diz média, abre parênteses, A4, ponto e vírgula B5. A função média retorna a média aritmética dos seus argumentos ou dos seus intervalos. Quando tem ponto e vírgula, que é o caso, não é intervalo. Aí é só fazer a média de A4, que é o primeiro argumento, e B5, que é o segundo argumento. Não é A4 até B5, porque para ser até teria que ser 2 pontos. Quando é ponto e vírgula, é a média de A4 e B5. E como eu faço essa média? Vou somar os valores de A4 e B5 e dividir por 2 argumentos, porque aqui tem 2 argumentos. Então vamos lá, somando A4 que vale 9 e B5 que vale 7, qual o resultado desta soma? 9 mais 7 dá 16. Perfeito. Agora eu tenho que pegar o resultado da soma de 9 mais 7, que é 16, e dividir por 2, porque eu tenho 2 argumentos. E 16 dividido por 2 é 8 como resultado, então, da nossa função média, da nossa média aritmética. Tá aí. 8 é o resultado da média. Não deu zero. A única que deu zero foi, de fato, a nossa função mod. Essa sim retorna o resto da divisão, nesse caso foi zero o resultado. Então aqui, pessoal, a única que retornou zero foi mod da C de Canadá. Mais uma questão resolvida, e eu sempre peço, se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!